Vamos agora na Palavra de Deus, temos muitas coisas para falar hoje. E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Gênesis 29, 31. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, meu Pai Celeste, sempre reconhecemos o quanto Tu és tudo aquilo que precisamos. A sabedoria provém de Ti e a graça para eu falar provém de Ti. Por isso que nesta noite eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor tome o primeiro lugar na minha vida, a fim de instruir aqueles que estão nos vendo nesta noite. Usa a minha vida com autoridade e poder para assim, Senhor, endireitar, mostrar e orientar aquilo que essa pessoa vai precisar entender no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Gente, Gênesis 29, 31, eu vou estar lendo essa passagem e depois já vou entrar na revelação. Diz a palavra do Senhor: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro, disse: porque o Senhor me ouviu, que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, e diz: dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Uau! Preparem-se, porque o Senhor vai falar muito nos nossos corações e Deus vai ministrar muitas coisas. Deixa-me explicar o contexto da história que nós estamos lendo hoje à noite. A Bíblia diz que Jacó, filho de Isaac, quando chegou na casa de Labão, se apaixonou por Raquel. Raquel era a filha de Labão. E em um acordo que Labão fez com Jacó, se decidiu que para que Jacó ganhasse Raquel como esposa, era tratado de que Jacó deveria trabalhar 7 anos. 7 anos de trabalho contínuo. E isso aconteceu. Jacó trabalhou durante 7 anos. E no momento de Labão cumprir com sua promessa, em vez de entregar Raquel, que era a mulher que Jacó escolheu porque o amava, Labão enganou Jacó e deu Lia, que era a filha mais velha de Labão. Só que Jacó se deu conta no dia seguinte. Agora, imagina a decepção de Jacó em pensar: meu tio me enganou. Eu fui enganado pelo meu tio. Mas Jacó tinha se unido com Lia e obrigatoriamente
Jacó teve que assumir seu papel de marido em ficar e cuidar de Lia. Segundo Labão, era necessário que a filha maior primeiro seja entregue, antes de dar a filha caçula. Ou seja, isso foi um pretexto que Labão usou, né? E diz, mas eu te entreguei primeiro a mais velho. Por quê? Porque costume em casa. Casar primeiro a mais velha. Bom, depois do estrago, Jacó não abriu mão de Raquel, porque realmente a amava. Então foi combinado mais um trato. E esse trato é de Jacó trabalhar mais 7 anos, ou seja, no total 14 anos, para conquistar e para ter Raquel. Porém, Raquel não foi entregue a Jacó nos 14 anos, ou seja, depois, mais 7 anos depois. Ele foi entregue no início dos 7 anos, mas com um trato de Jacó trabalhar de graça. No total, 14 anos debaixo da manipulação de um homem enganador que apenas usufruía dos dons de Jacó para poder aumentar os seus bens. Certamente Jacó trabalhava muito bem. Bom, isso era o contexto da história que nós estamos lendo aqui. Só que passou alguns anos. Passou-se alguns anos e Jacó ficou com 2 mulheres. Mas o coração de Jacó estava em Raquel. E Lia, segundo a Bíblia, é definida como uma mulher que não tinha formosura, comparado à sua irmã menor, Raquel, que também casou com Jacó, que era bonita, pois Lia, no recorrer do tempo, cresceu com a rejeição. Ou seja, Lia não teve culpa, porque Labão entregou sua filha para Jacó. Labão entregou Lia a Jacó, mas imagina e coloca-se no lugar de Lia. Você entra, você se une com seu esposo, você não escolhe seu esposo, mas além disso, o seu esposo não lhe ama. Por quê? Porque preferiu mais Raquel, a menor, por causa da sua formosura e outros atributos que Jacó teve suas razões de ser. Então, Lia cresceu com rejeição. E de qualquer forma, e de muitas formas, Lia tentou chamar a atenção do seu esposo. Por quê? Porque quis ser amada. Lia precisou ser vista e ser aceita pelo Jacó. Porém, Jacó não mudava. Porém, Jacó não preencheu e não conseguiu preencher o coração de Lia. Por quê? Porque Jacó amava muito mais Raquel do que Lia. E eu vou estar tratando hoje sobre a rejeição. Sobre a rejeição. Hoje, aqui, muitas pessoas vão se ver nessa história. E justamente isso é o propósito de eu pregar essa palavra que eu acredito ser poderosa, porque vai ser uma grande oportunidade de muitas pessoas que carregam sentimentos de inferioridade e de rejeição nas suas vidas, em serem hoje tratadas e transformadas pelo poder dessa palavra. Muitas pessoas vão poder se ver nessa história porque irei tratar as fases
da vida de Lia. As fases da vida de Lia e como Lia conseguiu vencer a rejeição. Vocês precisam saber que a raiz da rejeição é muito antiga. Na verdade, ela começa no início, quando Adão e Eva pecou. Desde Adão e Eva, a raiz da rejeição, ela se inicia e ela se propaga e se propagou pelos próprios filhos de Adão e Eva. Ela iniciou-se pelos pais quando estes pecaram contra Deus e foi passado por Caim. Eu vou estar falando sobre isso. Vamos lembrar de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ambos se esconderam de Deus pela vergonha do pecado. Vocês lembram disso? Eram nus, eram puros, mas quando o pecado entrou, descobriram sua nudez, sua vergonha. E a vergonha simbolicamente significa pecado. Porque quando uma pessoa peca e tem o Espírito Santo, a vergonha do pecado toca de uma tal forma que essa pessoa procura se esconder de Deus de qualquer forma, porque sabe que aquilo que ele fez está errado. Então, quando o homem pecou contra Deus, desde a primeira vez, já houve no homem um sentimento de rejeição. Por que isso? Ou seja, um sentimento do coração do homem alimentado por Satanás, claro, que leva o homem a acreditar que não é digno do perdão e que jamais será perdoado pelo erro que cometeu. Você pode ter certeza que quando Eva e Adão pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Antes, lembra-se que eles tinham um encontro com Deus. Ao atardecer, às 6 horas da tarde, o Senhor se manifestava e se apresentava para Adão. E Eva também, que tinha esse direito. Olha só. Mas quando o pecado entrou, aonde estava esse encontro? Acabou. Acabou o encontro. Eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque, de uma certa forma, Satanás alimentava esse sentimento de que eles não eram dignos mais de se encontrar com Deus. Vocês não creem que naquele momento, por parte de Adão e Eva, existia dentro do coração dele um sentimento de que Deus não a amava mais e que por eles não serem dignos do Senhor, por eles terem traído a confiança de Deus? Então, diante desse sentimento, podemos dizer que Adão e Eva souberam lidar com a rejeição. Eu tenho convicção que Adão e Eva sentiram e tiveram no coração o sentimento de rejeição, realmente. E eu me separei de Deus, e eu errei. Por isso que se esconderam. Mas Adão e Eva souberam lidar com esse sentimento. Como? Aceitando o perdão e o amor de Deus. Quando Deus viu isso, Deus os vestiu e os cobriu. Ou seja, isso significa que a graça e misericórdia de Deus em querer restaurar e que mesmo que houve
mesmo que houve da parte desses o erro e a separação, eles não podiam conviver com fatos deles se sentirem rejeitados por Deus, porque o próprio Deus se aproximou deles novamente. É o amor de um Deus sem explicação. Ao contrário de Caim, o caso de Caim foi muito diferente. O filho do casal, Adão e Eva, Caim, quando este pecou contra Deus, aceitando o sentimento de inferioridade, pelo fato do irmão Abel ser mais íntimo de Deus do que ele, Caim, ele não soube lidar com a rejeição. Ele não soube lidar com a rejeição. Mas por não saber lidar com a rejeição, Caim foi muito longe. Ou seja, Caim não quis ser curado da rejeição. Caim se recusou ser ajudado por Deus pelos conselhos que o próprio Deus deu ao próprio Caim, quando a graça lhe foi entregada a Caim. E eu lhes falo, muitos carregam a rejeição. Se você tendo a oportunidade, como hoje, por meio dessa palavra, vindo de Deus, se vocês não quer ou se recusa a entender a revelação que Deus está lhe dando para você se libertar desse espírito de rejeição que o torne para muitos um coitado ou uma pessoa separada, uma pessoa carregando um fardo há anos e que faz com que essa pessoa até o dia de hoje se torna um Caim, indo muito longe e trazendo consequências drásticas para a sua vida e ao redor daqueles que inclusive o ama. Então, Caim foi muito longe por não querer ser tratado por Deus. Acerca da rejeição e do ciúme e da inveja que ele tinha por seu irmão Abel. A rejeição de Caim o levou a desenvolver, escuta isso, a desenvolver dentro dele a raiva, a vingança, e o levou a matar seu próprio irmão Abel. E pior de tudo, a ser fugitivo de Deus, se afastar para sempre de Deus. Olha o que a rejeição, quando um homem aceita se sentir rejeitado, aonde a pessoa pode chegar. Nós devemos tratar a rejeição. Eu quero hoje, em nome de Jesus, tratar a rejeição de muitas pessoas que estão me vendo. Existe cura à rejeição? Você acha que não? Pois eu lhe falo, sim. Agora escuta bem. Assim como Lia, uma moça que não tinha formosura e não foi amada pelo próprio esposo, convivendo com a rejeição durante muitos anos. Pois Lia, nós vamos ver que Lia foi curada. Ela foi curada assim, e eu creio que se você consegue se enxergar como essa mulher que conseguiu vencer a rejeição, então eu creio que tu hoje serás outra mulher. Tu hoje será outro homem. Tu hoje será outra criança. Tu hoje será outro adolescente.
Em Gênesis 29:31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concebeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Vocês estão prestando atenção aí? Presta atenção aí. No recorrer dos anos, Deus concedeu a Lia a graça de ter filhos. De ter filhos. Para uma mulher judia, principalmente naquela época, ter filhos era motivo de realização e alegria. Por quê? Porque era uma forma da mulher conceder a herança para seu esposo. Era orgulho para uma mulher poder trazer e conceder uma geração para seu marido. Então, Lia recebeu esse grande privilégio, contrariamente a Raquel, que era estéril. A Bíblia diz que Deus viu Lia. E Deus entendeu a situação de Lia, que sofria de rejeição do seu esposo. Por isso que Deus, vendo isso, abriu a madre de Lia para que Lia pudesse conceber 4 filhos, a fim de, uma certa forma, poder chamar a atenção de Jacó. Ou seja, Deus acompanhou a tristeza de Lia. Acompanhou a rejeição de Lia. Vamos ver primeiramente por que Deus teria visto Lia. Por que Deus concederia a Lia um favor maior do que Raquel? Por que será isso? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Lia, mesmo tendo rejeição e traumas de inferioridade dentro dela, ela não quis matar a sua irmã. Lia não perseguia a Raquel. No fundo, Lia tinha nobreza. Ou seja, Lia apenas era uma vítima. Era uma vítima da rejeição, como muitas pessoas são. Mesmo rejeitado, não procura vingança, mas carrega dentro de si. Já há muitos anos, um sentimento que infelizmente essa pessoa passou a conviver com ela. E há pessoas aqui que estão me vendo que são vítimas dessa rejeição. Essas pessoas não escolhem serem mal amados pelo esposo. Não é culpa delas. Essas pessoas não escolheram serem mal amados por esposa, por pai, por mãe. E não escolheram nascer com deficiência. Essas pessoas não escolheram ser mal amados por amigos. Mas, infelizmente, Satanás usou esses fatos para humilhar essas pessoas e fazer com que essas pessoas se sentem inúteis e indesejáveis.
E essas pessoas aprenderem a conviver com essa realidade e apenas levem a vida amargamente. Amargamente. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus me usa para dar um fim naquilo que durante muitos anos, esse sentimento que foi gerado por causa de situações que mesmo o próprio Deus permitiu na sua vida, pois a mão poderosa de Deus interveio para trazer um refrigério. Porque assim Deus te vê como Ele vê Lia. Porque assim como Deus se compadeceu de Lia, assim Deus se compadece de você hoje. Essas pessoas procuram, de uma certa forma, contornar essa realidade, colocando uma máscara de força e segurança, mas no íntimo, Deus vê e sabe que tudo isso não passa de teatro e simulação. No íntimo, essa pessoa se sente inúteis, isoladas, mal amado. E aonde será essa cura? Aonde se encontra essa cura verdadeira? Sua resposta está por vir. Lia sofria por não ser visto pelo quem ela amava. O que fazer para chamar a atenção de Jacó? Quantas lágrimas a só com Deus Lia deveria ter derramado? Mas Deus, vendo Lia, lhe concedeu o direito de ter filho e decidiu tratá-la da forma dele. Da forma dele. Vamos entender os processos de cura de Lia. Prepare-se, porque isso é poderosíssimo. A Bíblia diz que Lia teve quantos filhos? 4. 4 filhos. Anota. Primeiro, Rubem. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. E depois, Judá. O nome de cada filho de Lia indicavam o que estava passando no interior de Lia, no interior do coração de Lia. Era costume, quando uma pessoa colocava um nome para um filho, havia uma história, sempre havia uma história por parte dos pais acerca do nome, porque cada nome tem um significado. Até o dia de hoje, tem pessoas que carregam um nome e há uma intenção atrás de cada nome que um pai coloca para seu filho. Na verdade, deveria ser assim. Mas, de geração em geração, o nome teve sua importância, seu significado. E naquela época, os nomes que os judeus colocavam para seus filhos significava aquilo que as pessoas estavam passando na vida. O primeiro filho que a Lia teve se chamava Rubem. Rubem. A palavra Rubem quer dizer, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ou seja, o primeiro filho, Rubem, é o resultado de uma primeira grande experiência que Lia teve com Deus. Sim, ela conheceu um Deus que olhou para ela, que amava ela e que se importava por ela. É isso. A palavra Rubem significa o Senhor atendeu a minha aflição e por isso agora me amará meu marido. Bom, ou seja, o Senhor
se importa comigo. Puxa, o Senhor me ama. Ele me concedeu o direito de poder engravidar. Uau! Peraí. Ele me ama. Glória a Deus. Ou seja, Lia entendeu que mesmo passando por aquilo, por tanta rejeição, pois Deus a amava e não a rejeitava. E isto é a primeira revelação que você deve ter para que se inicie a cura de você. A cura do seu coração machucado e rejeitado. É necessário que primeiro vocês entendam que se vocês estão atrás, sentado ou deitado, não sei como vocês estão ouvindo essa palavra, pois se essa palavra chegou até você, isso se chama amor por parte de Deus. Pois se Deus se importa por você, Deus olha para você. O Rubem chegou agora. Um Deus que lhe ama e que se importa ao ponto de querer lhe transformar para você se libertar daquilo que é necessário ser liberto. Isso é a primeira revelação de Rubem. E se você está nessa fase da sua vida, Deus quer se revelar hoje em você e essa mensagem é a prova que Ele, o Senhor, o ama e se importa com o seu sofrimento. Glória a Deus! Você crê nisso? Bom, isso é a primeira fase. Segundo, depois, Lia teve outro filho. E esse outro filho se chamou Simeão. A Bíblia fala no versículo 33, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: enquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. Bom, Simeão significa eu estou desprezado. Em outras palavras, eu sou uma coitada. Ninguém me ama. O sentimento de rejeição de Lia reinava no seu coração. Mesmo Lia sabendo que Deus tinha seus olhos nela e a amava. Ainda Lia não foi curada. Ainda Lia não foi curada. O sentimento de rejeição de Lia reinava no seu coração. Lia precisava receber uma verdadeira cura interior. Por quê? Porque ela continuava carregando amargura dentro dela por não ter recebido o amor do esposo. Porque ainda para Lia, o que ela entendia que o fim, o começo e o fim da alegria dela é ser amado pelo esposo. Porque para ela, entendeu, eu serei uma pessoa feliz quando meu esposo olharia para mim. Quando meu esposo seria aquilo que eu espero dele. Ele me amar. Ele olhar para mim. Ser uma pessoa amada. Naquele momento, Lia se sentia literalmente como uma coitada da vida. Injustiçada pela rejeição do seu esposo. Em outras palavras, a alegria dela estaria baseada no amor que Jacó poderia dar para ela. Escuta bem, você não é uma coitada. Você não é um coitado injustiçado pela vida. E talvez a situação onde você se encontra é o resultado das suas escolhas. Mas você tem valor diante dos olhos de Deus. Porque Deus entregou seu Filho Jesus, que pagou o preço do seu sangue para lhe salvar, meus amados. Amém?
Em terceiro lugar, depois de um tempo, Lia teve outro filho. Ele se chamou Levi. Levi, versículo 34, diz assim: e concedeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim. Tipo assim, agora o terceiro filho, meu marido vai olhar para mim. Dessa vez ele vai olhar para mim. Ele vai me amar. E eu vou ser aceito. Resumindo, né? Porque 3 filhos lhe é dado, por isso chamou Levi. Olha isso, o terceiro filho. Ela pensou, bom, eu vou ser aceito pelo que eu posso dar para meu marido, pelo dom que eu tenho. Dessa vez, meu marido vai me amar pelo dom que eu tenho de procriar, pelo terceiro filho. Como Raquel não tem dom de procriar, porque era estéril, então meu marido vai me aceitar pelo dom que eu tenho. Lia basou a sua alegria e realização pessoal como mulher sobre aquilo que ela tinha. Porque 3 filhos lhe tenho dado, diz a ele. Pois não tenta fazer que os outros se aproximem de você, porque você tem dinheiro, porque você tem bens, ou beleza, ou influências, ou heranças terrenais. Jamais procura ser aceita pelos outros, pelos dons que vocês têm. Porque jamais serás curado da rejeição se você compra os outros pelo que você pode dar para eles. Jamais faz isso. Há pessoas que dão presentes para se sentir amado por um amigo. Há pessoas que dão filhos para a pessoa que ama, para que se unindo com essa pessoa, a pessoa seja presa sentimentalmente, para que se torne totalmente dela. Ou seja, eu vou falar claramente aqui, há casamentos que foram feitos porque a mulher planejou a gravidez a fim de prender o homem que ainda não é casado. Mas isso vem do mundo, meus queridos. Isso vem de um mundo caído. Do mundo caído. Não faça isso. Você não vai vencer a rejeição dessa forma. Não é assim que se procede. No quarto filho, no versículo 35, diz assim: e concebeu outra vez Lia e deu à luz a um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Ah, glória a Deus, meus queridos. Judá foi o último filho de Lia, mas foi também a partir dali que Lia recebeu a revelação da sua cura definitiva. Por quê? Por quê? E eu vou lhe dizer por quê. Olha só. Porque Judá significa louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Lia teve a revelação que o sucesso da alegria dela não era e não foi esperar do seu esposo o amor. Mas mudar a sua concepção, mudar a sua mente para que ela entenda que ela deveria cativar o seu esposo espiritual.
Não seu esposo terrenal, mas o seu esposo que está no céu, o próprio Senhor. Quando Lia entendeu o segredo da sua libertação, não olhar no horizontal, mas olhar no vertical. Olhar e louvar o Senhor, adorar o Senhor, ter prazer no Senhor, assim, ter prazer em amar o seu amado e receber a consequência dessa intimidade provocada pelo seu Senhor. Quando Lia entendeu isso, quando Lia gerou Judá, tudo mudou. A libertação aconteceu. Quando Lia entendeu que a sua força e alegria não estava no homem, nem naquilo que poderia conseguir do homem, mas entendeu que a alegria verdadeira só poderia provir de Deus, então Lia foi liberta. Lia terminou sua vida com essa grande revelação que foi o motivo de cura do seu coração machucado. E Lia carregava isso muito tempo por não se sentir amada. Pois mesmo que seu redor não lhe dê amor e carinho, eu vou lhe dar hoje a chave da sua cura. Creia no amor que Jesus tem por você. E alegre-se por isso. E adora-o. Porque o amor que Deus dá por você se entregar a Ele e o louvar pelo que Ele é e representa para a sua vida, fará com que aquilo que seu coração se preencherá, pois esse coração se tornará um coração mais feliz e mais alegre que qualquer homem, qualquer mulher poderia viver nessa terra. Mesmo essa pessoa tendo um histórico de rejeição, de não ser amado, de ter sido humilhado, de ter sido abandonado, de ter sido adotado desde o início para aqueles que foram órfãos, pois eu vos falo, essas pessoas podem hoje encontrar a sua verdadeira libertação. E pela primeira vez adquirir o brilho do eterno, aquilo que Deus quer derramar sobre sua vida. Mesmo que o seu redor não lhe dê amor e carinho, essa é a chave da sua transformação. Encontre sua alegria no Senhor. No livro de Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e teu juízo como o meio-dia. Quando Lia entendeu essa chave para a vida dela, então gerou Judá, que foi nada mais e nada menos do que a descendência de Jesus. Foi a descendência de Jesus. Hoje eu lhes convido a gerar Judá. Às vezes é necessário que você comece por Rubem, para você ter a revelação de que Deus conhece a sua dor. Mas agora você sabe que Deus lhe trouxe aqui
para que vocês entendam que sim, Ele se preocupa, mas queras tu ser liberto, para que vocês não se tornem um Caim, errante, longe, fugitivo de Deus, por não querer ser ajudado, por não querer ser liberto da rejeição que o consumava. Seja, pois, tu um Adão, um Eva, que aceitou ser coberto e aceitou novamente ser amado. Seja, pois, tu uma Lia, que mesmo injustiçado, mesmo carregando muitas coisas, um passado doloroso, Lia recebeu sua cura, porque decidiu gerar Judá. Gerar Judá é gerar uma motivação. Judá tomou o nome do Senhor. Agora louvarei meu Senhor. Ou seja, agora não olharei pelo meu esposo, pela situação tal, pela pessoa que não me ama. Não. Mudo o meu foco. É Deus. Porque sendo assim, Deus se ocupará das outras coisas para todos aqueles que buscam e amam o seu Senhor. Vamos orar. Querido Pai, como essa palavra é poderosa. Bem sei que tu olha essa pessoa. Bem sei que há muitas Lias aqui. Mas também há muitos Caíns. Que cada um possa se enxergar nessa história e tratar aquilo que precisa ser tratado. Mas que palavras poderosas saem da minha boca em teu nome, Pai, de tal forma que sua graça possa operar, para que a partir de hoje essa pessoa pudesse gerar Judá, porque Judá é poderoso em gerar uma geração cujo Jesus é parte dessa descendência. Um pai, uma mãe que gera apenas Rubem, apenas Simeão, Senhor, certamente gerará uma geração de pessoas que não encontrará libertação, porque em Judá há libertação. Em ti, Jesus, tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o descendente de Judá. Em ti, meu Senhor, há uma libertação poderosa. Há a solução, há a chave, Senhor, para que esse homem, essa mulher, pode definitivamente encontrar a fonte da sua alegria. O motivo dessa pessoa prosseguir e viver como um cristão diferenciado. Que essa palavra ecoa na vida dessa pessoa. E que essa pessoa, Senhor, não venha dar ouvido a Satanás, cujo papel dele é alimentar esse sentimento para afastar cada dia mais essa vida que me vê, como assim este fez com Caim. Eu lhe agradeço, Espírito Santo, por usar meus lábios para tratar com muitas vidas em nome de Jesus.
Perdoa, Senhor, os Caíns. E obrigado pelas Lias, sejam homens ou sejam mulheres. Em nome de Jesus. Amém.